Moisés ressuscitou? Qual o motivo pela disputa do seu corpo? A Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina a ressurreição de Moisés e que em Judas 9, a disputa pelo corpo de Moisés foi por um corpo ressuscitado. Vejamos o que ensina Ellen White, baseando-se no texto de Judas 9. Leiamos. Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, prendendo-o como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e levou-o ao céu. Livro Primeiros Escritos, página 164. Miguel ou Cristo, com os anjos que sepultaram Moisés, desceram do céu, depois de ter ele permanecido na sepultura um breve tempo. Ressuscitaram-no e o levaram para o céu. Quando Cristo e os anjos se aproximaram da sepultura, Satanás e seus anjos surgiram junto dela e ficaram a guardar o corpo de Moisés, para que não fosse removido. Quando Cristo e seus anjos chegaram perto, Satanás resistiu à sua aproximação, mas foi compelido pela glória e o poder de Cristo e seus anjos a voltar atrás. Satanás reclamou o corpo de Moisés por causa de sua única transgressão. Porém, Cristo o remeteu mansamente a seu Pai, dizendo: O Senhor te repreenda. Judas 9. Livro História da Redenção, página 173. Não houvesse a vida de Moisés sido maculada por aquele único pecado, deixando de dar a Deus a glória de tirar a água da rocha em Cádiz, e teria entrado na terra prometida, e seria transladado para o céu sem ver a morte. Mas não ficou muito tempo no túmulo. O próprio Cristo, com os anjos que sepultaram Moisés, desceu do céu para chamar o santo que dormia. Em consequência do pecado, Moisés viera sobre o poder de Satanás. Em seus próprios méritos, era o legítimo cativo da morte, mas foi ressurgido para a vida imortal, mantendo esse título em nome do Redentor. Moisés saiu do túmulo glorificado e ascendeu com seu libertador à cidade de Deus. Livro Patriarcas e Profetas, páginas 478 e 479. Analisemos alguns pontos dessas declarações de Ellen White. Ela diz que Moisés só cometeu um único pecado, e se não fosse esse único pecado, ele teria sido transladado, não teria passado pela morte, e que por causa desse único pecado, Satanás quis requerer o seu corpo. Ellen White se refere à desobediência de Moisés quando Deus mandou que ele falasse à rocha, mas ao invés disso, ele a feriu por 2 vezes. Mas será que esse foi o único pecado cometido por Moisés? E quando ele desobedeceu a Deus e deixou de circuncidar seu filho, Deus chegou ao ponto de querer matá-lo. Zípora, sua esposa, percebendo o que deveria ser feito, interveio. Êxodo capítulo 4, versos 24 a 26. E quando ele matou o egípcio, escondeu o corpo. Êxodo capítulo 2, versos 11 a 14. Logo, a afirmação de Ellen White não procede, pois não foi só uma única vez que Moisés pecou. Mas o ponto principal é que Ellen White ensina que o arcanjo Miguel, que para ela é Jesus, desceu do céu e ressuscitou Moisés e o levou ao céu em um corpo glorificado. Não vamos entrar na questão se Jesus é o arcanjo Miguel, que não é. Mas se Moisés foi ressuscitado e o motivo pela disputa do seu corpo. Agora vejamos o texto de Judas 9. Leiamos. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a profanar juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Judas 9. Onde nesse texto está dizendo que Moisés ressuscitou?
Onde nesse texto está dizendo que Moisés foi levado ao céu em um corpo glorificado? O livro de Judas possui apenas 25 versículos, e o contexto do livro não está se falando de ressurreição. Judas trata sobre os falsos cristãos que se infiltraram na Igreja de Cristo. Esses falsos crentes eram indisciplinados, não tinham reverência, nem respeito para com as autoridades da Igreja constituídas por Deus. Chegavam até a negar o Senhor Jesus. Versículos 4 e 8. Dentro desse contexto, Judas dá alguns exemplos do juízo de Deus derramado sobre aqueles que agiam de forma semelhante. Usa o exemplo dos infiéis que foram libertados do Egito e receberam punição. Versículo 5. Dos anjos desobedientes. Versículo 6. E das cidades pervertidas de Sodoma e Gomorra. Versículo 7. Esses falsos crentes agiam como animais irracionais, se corrompendo. Versículo 10. Vivendo como se não fosse acontecer um juízo da parte de Deus. Versículos 14 e 15. Judas dá esses exemplos para alertar a igreja a não agir sem reverência, sem respeito, a não agir com libertinagem, como faziam esses falsos cristãos. Versículos 20 e 21. E é dentro desse contexto que Judas cita a disputa pelo corpo de Moisés entre o arcanjo Miguel e o diabo, apenas como exemplo de submissão à autoridade. Judas cita um fato ocorrido no passado para dar o exemplo de que até mesmo o arcanjo Miguel, um ser celestial, o guardião do povo judeu, com toda a sua posição de um anjo superior, mostrou reservas quanto ao seu comportamento com relação ao diabo, não o ofendendo, não fazendo um juízo infamatório, nenhum repreendendo, mas deixou nas mãos do Senhor o juízo. Esse é o motivo pelo qual Judas cita a disputa pelo corpo de Moisés, apenas para dar um exemplo de submissão. O contexto não admite de forma alguma a declaração de que Moisés foi ressuscitado, até porque não é esse o assunto da carta de Judas. Se Judas quisesse que nós entendêssemos que se tratava de uma ressurreição, por que ele não foi claro? A Bíblia relata, se incluirmos a de Jesus, 10 casos de ressurreições. E como podemos afirmar isso? Porque em todos os casos, a Bíblia é clara em dizer que as pessoas que estavam mortas ressuscitaram, reviveram, ressurgiram, deixando claro o acontecido. Porém, na suposta ressurreição de Moisés, que se fosse verdade, seria mais importante, pois seria em um corpo glorificado para nunca mais morrer, a Bíblia faz um completo silêncio. Os adventistas argumentam que o arcanjo Miguel não disputaria um corpo morto com o diabo. A Bíblia não diz o motivo pelo qual o corpo de Moisés foi disputado pelo arcanjo Miguel e o diabo. Mas muito provavelmente, já que Moisés foi o grande líder e profeta do povo hebreu, foi para não virar objeto de idolatria. Por parte dos israelitas, que conviviam com Moisés e tinham a tendência à idolatria, a ponto de terem feito até uma imagem de bezerro de ouro para adorá-la, e também por parte de outros povos, como os egípcios, que tinham o costume de mumificar os corpos para virar objeto de culto. Isso se encaixa com a ocultação que Deus fez do túmulo de Moisés. Não há sentido se manter um túmulo em secreto sem um corpo. Se Deus não tivesse ocultado, certamente iriam cultuá-lo, fazer de Moisés um ídolo, como fazem os católicos com pessoas que já morreram. Mas, mesmo trabalhando no campo das suposições, isso não fere a palavra de Deus, como fazem Ellen White e os adventistas, ressuscitando Moisés.
Um ensino que colide com as palavras de Paulo, que deixa claro que Jesus é as primícias dos mortos, o primeiro a ressuscitar em um corpo glorificado, conforme Atos capítulo 26, versos 23 e 1 Coríntios capítulo 15, versos 20 a 23. Outro argumento usado pelos adventistas é que o termo corpo, soma no original grego, que aparece em Judas 9, na maioria das vezes se refere a um corpo vivo. Na verdade, é o contrário. O termo grego para corpo, soma, pode se referir a um corpo vivo, como em Mateus capítulo 5, versos 29, mas normalmente se refere a um corpo morto. Vejamos um exemplo. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus, na preparação para o sepultamento. João capítulo 19, versos 38 a 40. Essa passagem mostra o corpo morto de Jesus sendo retirado da cruz e sendo preparado para o sepultamento. E o termo que aparece aqui, para corpo, no original grego, é soma, o mesmo termo que aparece em Judas 9. E seguindo um raciocínio lógico, é comum usarmos o termo corpo para nos referirmos ao que resta da pessoa após a morte, já que não possui mais a personalidade própria de quem está vivo. Aquele que faleceu não pode mais ser chamado de pessoa. É apenas um corpo. E é assim que a humanidade usualmente se refere àqueles que já morreram. Quando vamos a um velório, por exemplo, como nos referimos ao falecido? Vou ver o corpo de fulano. Então, considerando o sentido usual da palavra corpo, é evidente que Judas se referiu ao corpo morto de Moisés. Até porque, se não fosse um cadáver, Judas não precisaria usar a palavra corpo. E mais uma tentativa usada para tentar ressuscitar Moisés é dizer que a disputa se tratava de uma disputa judicial, que Satanás tinha legalidade judicial para disputar o corpo de Moisés, para evitar que Moisés fosse ressuscitado, por ser um pecador. Com exceção de Jesus, será que existiu alguém que nunca foi pecador e merecesse ser ressuscitado? A Bíblia diz que todos pecaram. Será que Deus não sabia que Moisés era um pecador? Mesmo olhando pelo lado jurídico, como o diabo poderia disputar juridicamente uma sentença já estabelecida pelo juiz supremo, que é Deus? Deus já tinha decidido o que faria com Moisés. Ele iria morrer no monte, não entraria na terra prometida, conforme Deuteronômio 32, versos 48 a 52. E decide que iria ocultar o seu corpo. Vejamos. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor, que o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Deuteronômio 34, versos 5 e 6. Qual a legalidade judicial que o diabo teria para requerer esse corpo? Como uma sentença dada por Deus, alguém teria legalidade ou competência para modificá-la? Esse argumento chega a ser infantil. Portanto, não há como provar em Judas 9
que a disputa pelo corpo de Moisés foi por um corpo ressuscitado. Ellen White e os adventistas, além de usarem esse texto de forma completamente isolada, sem considerar o contexto, fazem acréscimos e até mesmo malabarismos para ensinar que Moisés ressuscitou e foi levado ao céu em um corpo glorificado. Isso é manipular a Bíblia para adaptar àquilo que crê.